Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 até o verso número 11, sendo a exposição do verso 8 até o verso de número 11. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso número 1 ao verso número 11, exposição do verso 8 ao verso número 11. 3 versículos somente, precisaremos aí no mínimo 1h30 para expor esses 3. Então, vamos, começa a semana assim, dizendo, rapaz, 3 versículos, eu acho que com 3 horas eu resolvo o problema textual. É uma tolice, Porque às vezes são 3 versículos que cabem em 3 livros escritos, ainda não expõe tudo. Então vamos nos aventurar hoje num texto do verso 8 a 11, mas a leitura para contextualizarmos será do 1º ao verso 11. Diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai, de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O objetivo desta admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Algumas pessoas se desviaram destas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Sabemos que a lei é boa, se alguém se utiliza dela de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os iníquos e profanos, para os que matam pai ou mãe, para os homicidas, para os que praticam a imoralidade, para os que se entregam às práticas homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que fazem juramento falso e para tudo o que se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Ó Deus, clamamos ao Senhor que Tua bondade esteja sobre nós nesse momento em que ouviremos a exposição da Tua santa lei, Senhor. Fala-nos, Senhor, para que venhamos, ó Deus, andar nos Teus caminhos, que a Tua palavra possa mover, ó Deus, nossos corações, para trilharmos sempre o caminho da verdade. Em nome de Cristo, Senhor. Amém. Sentai-vos, irmãos. Nos últimos anos, têm surgido inúmeros debates acirrados sobre o direito do cidadão de possuir uma arma. Pode ou não pode? A lógica subjacente ao argumento desarmamentista é a seguinte: armas matam, logo devemos excluir a arma do convívio social. Os dados mais recentes do Sistema de Informações sobre Mortalidade, o SIM, do Ministério da Saúde, referentes aos anos de 2022 e 2023, registram que aproximadamente 66 mil pessoas perderam a vida no trânsito brasileiro. Quando comparados com os números de mortes por arma de fogo, os carros são responsáveis por um número significativamente maior de óbitos, chegando a ser o dobro. Então, se a lógica para armas estiver correta, por que não retiramos os veículos de circulação? Afinal de contas, carros matam. O problema, irmãos, não reside na arma ou no carro em si. As armas são consideradas dádivas divinas destinadas a proteger o cidadão de bem contra criminosos,
muitos dos quais são defendidos pelos acéfalos eleitores de Lula. Os carros, por sua vez, são instrumentos úteis que dinamizam o cotidiano da cidade, da qual depende do transporte diário. E imagine, por exemplo, uma cidade, uma capital sem Uber, ônibus, o caos que seria. Então, onde está o problema? O problema não reside nas armas, ou nos carros, ou em qualquer coisa, mas na pervertida condição humana que as utilizam de forma errada. O problema é a pervertida condição humana que as utilizam de forma errada. Mas, se usadas legitimamente, elas cumprem um propósito. E se cumprem um propósito, são dádivas que nos abençoam. Agora entenda, na comunidade de Éfeso, uma questão grave estava assolando a congregação. Falsos mestres, fingindo possuir autoridade na lei, embasavam suas doutrinas em fábulas e genealogias, disseminando heresias que só promoviam debates. Diante desse cenário, Paulo exorta veementemente Timóteo a permanecer em Éfeso para combater a influência desses falsos mestres que perturbavam a comunidade. O texto de hoje ele demonstrará que, além das narrativas fictícias que circundavam os registros genealógicos, a aplicação da lei mosaica à lei também sofria distorções nas mãos desses intérpretes. A má aplicação da lei, então, passa a ser o ponto central do texto. E embora as palavras de Paulo, quando ele vai tratar contra os falsos hereges ou os falsos mestres, quando ele trata e começa a atacar a presença deles, a má aplicação da lei, que é o ponto central do texto, com as palavras de Paulo, poderiam interpretar e entender que Paulo estava depreciando a lei e o seu conteúdo, e por isso ele quer evitar qualquer equívoco com relação a isso, defendendo inclusive vigorosamente a importância da lei e apresentando o seu uso correto. Paulo, então, no seu argumento, ele vai ressaltar que a lei é boa e ela serve a um propósito se aplicada corretamente. Então, o que Paulo espera é que o cristão adote essa abordagem, não só Timóteo, mas a igreja de uma forma geral, pois, da mesma forma que armas e veículos, e seja lá o que for, quando utilizados pecaminosamente, resultam em consequências desastrosas, a má aplicação do Evangelho, a má aplicação da lei, também resulta em graves erros. Contudo, irmãos, embora nós pensemos que estamos vivendo na era da graça, Paulo quer argumentar também que a lei tem sua validade para os dias de hoje, com um propósito claramente definido, óbvio, quando usada corretamente. Então Paulo diz, a lei é boa, mas se ela for usada de forma legítima. Se hoje os homens usam as armas de forma errada, se hoje os homens usam qualquer coisa ilegitimamente, Paulo está dizendo, os judaizantes estavam usando a lei de forma errada, mas a lei é boa. E o propósito de Paulo é justamente explicar essa questão, não só para Timóteo, para orientar Timóteo, para também orientar a igreja. E como isso nos afeta? O uso equivocado da lei, para entendermos qual o uso correto da lei. É o que nós vamos ver hoje, na exposição desta manhã. Gostaria de chamar a atenção, porque a nossa exposição anterior, ela denunciou que os falsos ensinos extraídos das fábulas e genealogias disseminados pelos falsos mestres, Paulo disse isso é outro evangelho. Misturar o evangelho com aquilo que é mentiroso, com aquilo que é fictício, Paulo disse isso é outra doutrina, é outro evangelho. Então Paulo disse, Timóteo, fique em Éfeso para combater esses hereges. Você deve ficar em Éfeso para combatê-los.
No entanto, o detalhe chama a atenção, e se você não percebeu semana passada, atente para esse detalhe que é muito importante, porque conforme nós lemos no verso 7, Paulo vai dizer que eles se passavam por doutores da lei, por mestres da lei. Essa indicação, ela mostra que esses hereges que estavam atuando, eles eram judaizantes. Não se tratavam de gentios, mas tratavam de judaizantes no seio da igreja. E eles estavam, o judaísmo, os judaizantes, eles se submetiam aos regimes da lei. Só que, como eram judaizantes no seio da igreja, o que Paulo está querendo mostrar é que eles estavam querendo aplicar o sistema da lei mosaica na igreja, e isso era de fundamental interesse deles. Por quê? Porque eles entendiam que a pessoa só poderia ser salva se ela atendesse ao regime da lei judaica ou da lei mosaica. Então, o conteúdo, o contexto dentro dessa estrutura de Paulo nos revela da seguinte forma: certos indivíduos que ele falou eram judaizantes e estavam ensinando a submissão à lei mosaica, juntamente com fábulas e genealogias, como requisito para a salvação. Paulo denunciou isso, Paulo vem denunciando isso como sendo algo, uma utilização ilegítima da lei. Por que Paulo denuncia isso? Porque o uso errado da lei desvia do propósito. Só que, como eu falei, esse ataque que Paulo estava tendo com os judaizantes poderia trazer um entendimento de que deveríamos desprezar a lei, ou que os cristãos que iriam ler esta carta no período poderiam pensar: Paulo está descartando a utilização da lei. Então, Paulo não somente ataca os judaizantes, mas ele também vai orientar a igreja como se aplica a lei corretamente. E aí, ele começa no verso 8. Veja, rapidinho. Sabemos que a lei é boa se alguém se utiliza dela de modo legítimo. Quando se fala sobre a lei, nós já devemos entender que Paulo tem em vista não somente a princípio o decálogo, os 10 mandamentos, mas toda a legislação mosaica que está expressa na lei moral, na lei cerimonial e na lei civil. A lei cerimonial é a lei que Deus deu ao povo para o culto, a adoração e os sacrifícios. A lei civil é a lei do Estado, o governo teocrático, o ideal de Deus para que a sociedade andasse corretamente. Então, quando Paulo fala da lei, Paulo está tendo essa perspectiva, tanto a lei moral, tanto a lei civil, como a lei cerimonial. E o problema é que essa estrutura estava sendo interpretada e aplicada equivocadamente pelos judaizantes. Então, se há um erro, se há um uso indevido da lei, há uma forma correta de interpretá-la, há uma forma correta de aplicá-la. Por isso que Paulo diz: a lei é boa. A palavra grega utilizada por Paulo, que a nossa tradução traduz por boa, a lei é boa, o grego, ele pode também, a expressão grega pode também ser traduzida por útil. Então, pensemos, por que Paulo está dizendo a lei é boa, a lei é útil? Nós precisamos entender como a própria Escritura, ela aplica ou ela explica essa questão. Por exemplo, no Salmo 19, quando o escritor ele vai tratar a princípio, nos primeiros versos, sobre a lei, diante de todas as afirmações que ele coloca no texto para expressar a grandeza da lei de Deus, ele destaca no verso número 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O termo hebraico usado pelo salmista
provém de um verbo que significa ensinar ou instruir. A lei do Senhor é perfeita, o verbo usado pode significar ensinar ou instruir. Ou seja, por que a lei do Senhor ela é perfeita? Porque ela é a instrução divina. Paulo endossa isso quando escreve a epístola dele aos Romanos, no capítulo 7, verso 12. Ele diz: assim a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Isso significa, irmãos, que cada mandamento reflete a santidade, reflete a justiça e a bondade de Deus. Logo, a lei ela é boa ou útil porque ela reflete a santa vontade e os padrões justos de Deus. A lei é boa e útil porque ela revela o caráter de Deus. Consequentemente, ela é boa ou útil para mostrar aos pecadores seu pecado. Se a lei revela a santidade de Deus, a bondade de Deus, a justiça de Deus, automaticamente, ao exaltar essa moralidade santa, denuncia os resquícios ou a praga do pecado no coração do homem. O próprio Paulo, no capítulo 3 de Romanos, quando ele está a tratar sobre a condição do homem, no verso 19, ele diz: ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Isto é, a lei denuncia que todos os homens estão debaixo da miséria do pecado. Paulo, no mesmo capítulo, chega a dizer, reproduzindo as palavras do rei Davi, no Salmo: não há um justo, nenhum sequer. Então, entendam, meus irmãos, se a lei é útil para revelar o caráter santo de Deus e denuncia a generalizada corrupção humana, qual o próximo propósito dela? Ela é útil para sinalizar a necessidade de um Salvador. Percebam, irmãos, a lei revela o caráter moral de Deus, a lei denuncia a condição humana, e isso coloca o homem em desespero. Então, qual é o próximo propósito da lei? É mostrar ao homem a necessidade de um Redentor. Por isso que quando Paulo escreve aos Gálatas, quando ele está ali discutindo com os judaizantes, que estavam também perturbando as igrejas da Galácia, os judaizantes foi uma heresia muito presente, assim como o gnosticismo no primeiro século da igreja. Então esse não é um debate exclusivo da igreja de Éfeso, mas você perceberá que haverá discussões em outras epístolas com relação aos judaizantes. Então Paulo, quando escreve aos Gálatas, preocupado com o que estava acontecendo, tanto é que Paulo diz assim: eu estou abismado porque vocês passaram tão depressa do evangelho para outra doutrina. E no capítulo 3, quando Paulo ele está discursando, falando à igreja sobre a lei, ele diz o seguinte no verso 24: de maneira que a lei se tornou na nossa tradução NAA diz guardião, mas na Ara diz aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Guardião ou aio é a palavra ou uma tradução da palavra pedagogo, de onde vem a palavra pedagogo. O que era um pedagogo? Lá no período, primeiro século, pedagogo era um homem, geralmente um escravo, que ele tinha sob custódia os filhos do seu amo, e ele tinha a função de educá-los e discipliná-los quando necessário. Era alguém erguido pelo dono da família, o pai, que contratava um escravo, que ficava responsável para guiar o filho, conduzir o filho, um condutor, educava-o e também disciplinava quando fosse necessário.
O que Paulo então está dizendo é que a lei, ela vai, ou ela se torna uma guardiã, ou um aio. O que ele está dizendo é que a função da lei era preparar o coração daqueles que estavam sob sua tutela, para irem até Cristo em busca de salvação. Então, resumimos. A lei é boa ou útil porque reflete a santa vontade e os padrões justos de Deus, mostra aos pecadores sua condição e a necessidade de salvação. Nesse caso, a lei, ela aponta para o caráter de Deus, a lei moral, a cerimonial para a necessidade que o homem tem de Cristo e a civil para o ideal social de Deus. Portanto, Paulo diz, a lei é boa, a lei é útil, isso se usado corretamente. É interessante, irmãos, porque o que Paulo está denunciando aqui, Jesus já havia denunciado. Jesus já havia mostrado que estavam usando a lei de forma legítima. E Jesus denunciou isso. Mateus capítulo 15, verso número 3, Jesus chega a dizer assim: Jesus, porém, lhes respondeu: por que também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Ele ainda diz, Marcos capítulo 7, versos 7 a 9, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E ele diz ainda, rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. E disse-lhes ainda, vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Por que esse debate em lei e tradição? Em ambos os casos, fariseus, escribas, saduceus, eles eram culpados de colocar no mesmo ponto a mera tradição humana, e alguns entendiam que a tradição humana estava acima da revelação divina. Eram regras que estavam acima da lei de Deus. William Hendrickson, citando Palmer Robertson, registra que os saduceus, por exemplo, enxergavam a tradição oral precedendo a lei escrita. Eles diziam, a tradição oral, ela vem antes da tradição escrita. Assim, eles entendiam, se opor às palavras deles, dos escribas, dos fariseus, é passível de maior punição do que se opor à própria Escritura. Então eles entendiam, a tradição oral vem antes da Bíblia. Então, se opor à tradição oral é mais pecado do que se opor às Escrituras. E esse era o espírito do judaísmo, dos judaizantes que estavam na igreja de Éfeso. Eles estavam sepultando a lei sobre um fardo de tradições e interpretações que anulavam o seu propósito, fazendo uso ilegítimo da lei, pedindo que os cristãos se submetessem a essas leis, a essas tradições, para que eles fossem salvos. Por isso que Paulo diz aqui, a lei é boa, se ela for usada de forma legítima. Como isso nos afeta a princípio, irmãos? Deixa eu lembrar a você uma coisa, você que é presbiteriano. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, conforme o Código de Disciplina, no capítulo 2, parágrafo único, abre aspas, nenhum tribunal eclesiástico poderá admitir como matéria de acusação aquilo que não possa ser provado como tal pela Escritura, segundo a interpretação dos símbolos da igreja, ou seja, confissão, catecismo maior, catecismo menor. Neste caso, irmãos, o processo disciplinar, ele só é iniciado
e ele só se conclui se houver provas verídicas da transgressão da lei divina. Por que isso é importante, irmãos? Nem a igreja, nem o ministro do Evangelho estão autorizados a legislar acima das Escrituras. Não há autorização para legislar além das Escrituras. Por que isso importa? Em muitas igrejas, nós sabemos bem, criam-se inúmeras regras de valor soteriológico para regular a vida dos fiéis. Proibições de todos os tipos, desde as vestes, depilação, até corte de cabelo, são impostas arbitrariamente nas mentes dos incautos. E lógico, irmãos, essas regras elas não provêm de um estudo profundo da revelação de Deus, mas de uma análise ignorante, tola, idiota das Escrituras, que se soma à tola ignorância dos adeptos. Se Roma com suas tradições, ou os evangélicos com suas regras, o que Paulo está dizendo é que esse tipo de comportamento é judaizante. E nesse sentido, toda a igreja, toda a instituição que coloca regras acima da lei de Deus, que coloca regras acima da vontade de Deus, ela se coloca como um judaizante moderno, usando a lei erradamente, propondo ao homem caminhos não ordenados por Deus. Essa é uma moderna revelação do judaísmo do Novo Testamento. Igrejas que legislam acima das Escrituras, determinando práticas morais que Deus não ordenou, se revelam como judaizantes modernos que usam a lei ilegitimamente, trazendo novas doutrinas. Então, o que Paulo está dizendo indiretamente a Timóteo é que, Timóteo, você não está autorizado a ensinar outra coisa que não seja a verdade. Você não tem outro caminho para instruir a igreja, a não ser a verdade. Você deve se deter à lei, à interpretação correta da lei, para instruir a igreja. E aí, falando em judaísmo moderno, mas há outras maneiras também de nos identificarmos com os judaizantes. O nosso catecismo maior, na pergunta 24, que vocês leram aqui, diz o seguinte: o que é pecado? Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou a transgressão de qualquer lei por ele dada como regra à criatura racional. Chama a atenção a resposta do catecismo, porque os dizeres falta de conformidade e de transgressão são muito importantes. O primeiro, tem a ver com a omissão. A lei me exige algo e eu não faço. Então, isso se chama qualquer falta de conformidade com a lei. A transgressão aponta para uma ação deliberada de transgressão, uma ação contrária à lei de Deus. O que isso significa? A nossa confissão, ela tirou isso de João, que João é quem diz isso. Pecado é transgressão da lei de Deus. Ou seja, nada que não fere esse princípio poderá ser considerado pecado. Pecado é a transgressão da lei. Pecado não é a transgressão do que eu entendo. Pecado não é a transgressão daquilo que eu acho. Pecado não é transgressão daquilo que eu entendo. Pecado não é transgressão da tradição. Pecado não é contrário, ou não é aquilo que contraria a tradição religiosa. Pecado é andar em desconformidade com a lei de Deus. Por que isso é importante? Porque influenciados por inúmeras ideias, principalmente do herético movimento pentecostal, tem muita gente saindo em defesa de muitas regras, preceitos que não são ordenados. Eu vou dar um exemplo. Álcool.
o álcool. O pentecostalismo, com suas regras, demonizou a bebida na cultura evangélica. E muitas igrejas tradicionais mudaram, inclusive, o elemento da ceia, vinho para uva, por causa do tradicionalismo, por causa do entendimento pentecostal a respeito de bebida. O que nós devemos perguntar, a partir do que estamos ouvindo do texto, é: quem determina o que é pecado? É uma tradição religiosa? É uma seita que determina que, se uma igreja evangélica disser que está proibido usar barba, eu vou tirar a barba? Se uma igreja evangélica disser que é pecado usar bermuda, eu vou tirar, não vou andar mais de bermuda? Se uma igreja evangélica diz que uma mulher não pode botar mais um brinco, eu vou me submeter a isso, porque é pecado? O que Paulo está dizendo é: pecado é aquilo que transgride a lei, não o que eu acho. Infelizmente, irmãos, a onda de ignorância é tão grande que até as igrejas tradicionais estão abraçando culturas estranhas, determinando como se fosse a instrumentalização correta da lei de Deus. Estão se tornando judaizantes por causa de culturas antibíblicas. Pessoas estão dizendo por aí que pecado é um bando de comportamento que a lei de Deus não condena. Então, irmãos, vejam, a igreja, ela não é o berço da verdade, ela é o baluarte da verdade. Não é ela quem determina a verdade, ela comunica a verdade. Então, irmãos, o uso correto da lei não é proibir a bebida, porque tudo que eu proíbo que Deus não proíbe é um judaísmo. Quando eu digo você não pode fazer isso, com base em quê? Porque a sociedade, por exemplo, o álcool, porque a sociedade tem problema da sociedade, ela vive rebelde diante de Deus, e eu tenho que me submeter aos costumes e à cultura da sociedade, e abrir mão do que Deus ordenou para mim? Jesus, quando ordenou vinho, Paulo, quando ordenou vinho a Timóteo, nessa época havia a cultura da embriaguez. Paulo, quando Jesus fala sobre o vinho, institui o vinho na Santa Ceia, havia a cultura da embriaguez. Tanto é que o próprio Paulo escreve à igreja de Éfeso e diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda. A palavra aí, embriagar-se, e a contenda, traz a ideia de alguém que perde os limites e entra na libertinagem. Por isso que, por exemplo, no nosso catecismo diz que é quebra do 7º mandamento a embriaguez. Por quê? Porque o pecado da embriaguez, ele leva a outros pecados e, consequentemente, a libertinagem sexual. Então, o uso correto da lei não é dizer não beba. O uso correto da lei é cuidado. Embriaguez é pecado. Do mesmo jeito que Paulo diz que o glutão também viola o 7º mandamento. O que é o glutão? Porque a gente tem uma sede de acusar aquele que toma um vinho, uma cerveja, seja lá o que for, mas um bando de gente obesa dentro da igreja que não fecha a boca, Paulo está dizendo também é pecado. Também é pecado, é glutonaria. Então vamos usar a lógica.
Vamos disciplinar quem bebe e quem come muito. Como os crentes são conhecidos? Beber não bebe não, agora comer... Então, o uso da lei não é pare, não beba, é modere-se, não passe dos limites, não passe dos limites. A lei correta não é pare de comer, senão você morre. Não passe dos limites, porque isso vai destruir sua saúde. Esse é o uso correto da lei. Claro, irmãos, entendam, porque geralmente quando a gente fala sobre esses assuntos, do outro lado, há os incautos que interpretam: o pastor está dizendo que agora a gente pode sair daqui, comprar uma grade de cerveja, encher a cara de cerveja que a lei nos autoriza. Não, eu não estou dizendo isso. Se você estiver entendendo isso, procure um neuro para investigar. Provavelmente você está com algum problema. Eu não estou dizendo isso. Não estou dizendo que ninguém saia daqui, vá beber em porta de bar. Não estou dizendo isso. Até porque nós vimos em Coríntios um princípio importante. Paulo disse: olhe, tome cuidado com o irmão mais fraco. Existem novos convertidos na igreja. Existem novos convertidos que precisam ser instruídos. E se ele está precisando de instrução, se ele vier a se escandalizar, Paulo diz: abra mão, porque é mais importante a alma do seu irmão. Por causa do meu irmão, eu abro mão da minha liberdade para não trazer dano à alma dele. E aí, poderiam dizer, nem todo lugar é conveniente, nem todo ambiente, mas isso não significa proibir. Que isso fique bem claro. Se nós estivermos ensinando, demonizando aquilo que a lei de Deus não proíbe, isso é outro evangelho, é judaísmo moderno, é contrário à lei de Deus, porque é uso ilegítimo da lei. Portanto, irmãos, nenhum pastor está autorizado a legislar de forma ilegítima. Nenhum pastor, eu não posso proibir vocês de fazerem uma coisa se a lei de Deus não proíbe. Eu não tenho autoridade para isso. Porque se eu legislar acima da lei de Deus, eu estou ensinando outra doutrina. E era o que eles estavam fazendo, ensinando outra doutrina. Da mesma forma, nenhuma igreja pode pedir ao seu pastor, ordenar, que ele ensine outra coisa a não ser o uso legítimo da lei. Mas Paulo não terminou aqui, isso deixa extenso. Ele continua e nós precisamos observar um detalhe importante. Veja, verso 8 e 9. Sabemos que a lei é boa, se alguém se utiliza dela de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, para os ímpios e pecadores, e ele sai com uma lista de pecados.
Vamos entender essa primeira parte. Porque ele diz assim: a lei é boa, se usada de modo legítimo. Mas ele diz: a lei não foi promulgada para os justos. Quem são os justos? Alguns estudiosos deduzem que se refira àqueles que foram justificados em Cristo. Ou seja, o que muitos entendem é que Paulo está dizendo o seguinte: a lei não foi dada para aqueles que foram justificados em Cristo. Não faz sentido, não faz sentido, pois o próprio Paulo insiste em outros textos que os justificados ainda necessitam da lei para a santificação, como é o caso de Romanos 8, verso 4. Também não podemos imaginar que há pessoas tão justas que não necessitam da lei para guiá-las. Pois o mesmo Paulo, como nós lemos, diz: não há um justo, nenhum sequer, Romanos 3:10. Então, de que justo, que justiça é essa que Paulo está falando? Aqueles que são justos aos seus próprios olhos. Os judaizantes se enxergavam justos aos próprios olhos. Jesus esclarece bem essa questão. Lucas capítulo 5, 32, diz o seguinte: não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus não quis dizer que há pessoas tão justas que não necessitem ser chamadas ao arrependimento, mas que há pessoas que assim pensam. Isso fica ainda mais evidente na parábola do fariseu e do publicano. Jesus inicia a parábola dizendo, no capítulo 18, verso 9, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Em resumo, justo aqui significa aquele que é justo aos seus próprios olhos. Então o que Paulo está dizendo é: tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo aos seus próprios olhos. William Hansen, harmoniosamente alinhado com John MacArthur, John Stott, Matthew Henry, diz o seguinte: este era precisamente o ponto que os falsos mestres de Éfeso estavam ignorando. A razão pela qual estavam gastando tempo com todo tipo de fábulas sobre antepassados era que não haviam aprendido a reconhecer-se como pecadores diante de Deus. Estavam inchados, arrogantes, jactanciosos, fúteis, confiantes em sua própria justiça. E faz todo sentido, porque Paulo vai denunciar no capítulo 6, Paulo vai denunciar na segunda epístola, no capítulo 3, Paulo vai denunciar em Tito, no capítulo 1, que os hereges, eles eram orgulhosos, eles eram inchados, os hereges que estavam atacando a igreja de Éfeso, eles tinham um orgulho em evidência. Então, logicamente, porque a lei de Deus, porque a lei não é dada para esse tipo de justiça, porque essas pessoas poderiam estudar a lei de Deus com os seus preceitos e mandamentos e permanecer tranquilas, sem que a verdade tocasse. Liam e reliam, mas o máximo que conseguiam era inventar histórias, fábulas, genealogias, com preceitos espirituais e cobrar que o povo obedecesse. E Paulo diz: isso só promove debate, não promove edificação. Então, irmãos, a lei é útil, não porque ela é um meio de autojustiça. A lei não promove o orgulho do homem. A lei não foi dada para quem se acha justo. Na verdade, a lei usada corretamente, a lei promulga, ou seja, a lei, essa expressão usada por Paulo, promulga, ela traz a ideia de é algo que enquadra o pecador. É algo que coloca o pecador num quadrado, no canto da parede, ao ponto deles se sentirem tão quebrantados sobre o fardo dos pecados
pecados que eles cometem. John MacArthur endossa essa verdade dizendo que a lei não era um meio para a autojustiça, mas sim um meio para a autocondenação. O pecado era despertado, a convicção do pecado e o arrependimento e a súplica a Deus por misericórdia. A lei não inchava, a lei humilhava, a lei colocava o homem no devido lugar. Então, como essa questão também nos afeta? Como? O que está por trás, irmãos, dessas proibições não bíblicas? O que está por trás? Não faça isso. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque eu vivi essa experiência. Eu nasci no movimento herético pentecostal. A minha igreja, que eu fazia parte, é uma denominação gigantesca, com inúmeras igrejas, canal de televisão, construtora, livraria, editora, não é esses barracos que abrem por aí e botam o nome de Assembleia de Deus. Tinha uma estrutura. Sabe qual foi a primeira coisa que eu comprei quando eu saí da Assembleia de Deus para a Presbiteriana? Um PlayStation 2 e uma televisão. Que era proibido assistir televisão. Era proibido jogar videogame. Coisa do capeta. Coisa do demônio. Eu disse, agora eu vou encher minha casa de demônio. Uma TV e um PlayStation 2. Hoje tem um canal de televisão. Como assim? E quem viveu debaixo desse jugo e nunca pôde ter acesso a uma televisão porque era pecado? Mas o que está por trás dessas proibições? Claro, irmãos, existe muita ignorância, por isso que eu digo, irmãos, leiam as Escrituras, estudem as Escrituras, para que vocês não sejam ignorantes, para que vocês não caiam, e há muita ignorância bíblica, é claro, é óbvio. Mas o que está no coração desta pessoa? Irmãos, observem, conscientes ou não, o espírito do judaísmo do primeiro século se faz presente. Prestem atenção, quando igrejas, pastores estabelecem regras ilegítimas, o que está por trás é um desejo orgulhoso de se achegar a Deus pelos seus próprios caminhos. Quando alguém diz para você ser salvo, você tem que fazer isso, tal coisa, porque se você fizer o contrário, é pecado. São homens judaizantes modernos que estão colocando outro caminho para se chegar a Deus. São pontes criadas pelos próprios homens para levar o pecador a Deus. São cercas que cercam a lei. Era o dia do Senhor, por exemplo, os judeus diziam, não podemos quebrar o dia do Senhor, o sábado. Então se promulgou dizendo que fazer gargarejo era um tipo de trabalho, violação do quarto mandamento. E o que Paulo está mostrando é que o espírito que está por trás do judaizante é: eu tenho um caminho melhor para você se chegar a Deus. Eu tenho uma outra estrada, eu tenho uma outra cultura, eu tenho uma opção. Irmãos, como isso é sério, porque não podemos esquecer do que Paulo disse. Paulo diz, isso é outra doutrina. Proibir o que Deus não proíbe, criar leis que Deus não criou, é outro evangelho. Um evangelho criado pelo homem para levá-lo até Deus é igual à Torre de Babel. É o homem construindo o seu próprio caminho para ir até Deus. É a Torre de Morgan. É o poder, é o homem querendo estabelecer como eu vou entrar nos céus. E nós muitas vezes ficamos por aí dizendo, cada um tem o seu ponto de vista, pastor.
Cada um tem sua doutrina. Cada um tem sua forma de pensar. Cada um faz como quer. Não é assim? A gente ameniza a gravidade de um outro evangelho para dizer, é só uma opinião, é só a visão deles, e está tudo muito certo. Paulo diz, é outra doutrina. Criar um caminho que Deus não criou para o homem é outra doutrina. Também vale lembrar, Paulo diz que essas doutrinas desviam. Distorções da lei é um desvio da verdade. É abandonar o Senhor. Percebe, irmãos? Não é um ponto de vista. É um desvio dos caminhos de Deus. É um caminho dos desvios de Deus. E quem abandona a verdade, abandona o Senhor da verdade. Não se esqueça disso. Quem segue o erro abandonou o Senhor. O Senhor acusa Israel dizendo, vocês quebraram a minha lei para seguir outros deuses. Sabe por quê? Porque o caminho da desobediência é o caminho da idolatria. Um outro evangelho é um caminho para um ídolo. Não é à toa que Paulo disse a Timóteo, se os presbíteros falharam, Timóteo, fique em Éfeso para exortar esses tais. Fique em Éfeso, Timóteo, isso não pode continuar. Isso não pode continuar, Timóteo, fique em Éfeso. Exorte-os para que eles não ensinem estas coisas, é outro evangelho, e esse povo que está ensinando outras coisas, estão desviados. O que eles estavam fazendo era destruindo a igreja. Legislar acima da lei de Deus é destruir a igreja de Cristo. E aí, irmãos, isso é tão importante, porque Paulo vai listar uma carreira de pecados que estão por trás desses judaizantes. E aí voltemos para o verso número 9, veja. Tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os iníquos e profanos, para os que matam o pai ou a mãe, para os homicidas, para os que praticam a imoralidade, para os que se entregam a práticas homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que fazem juramento falso e tudo o que se opõe a sã doutrina. Veja que interessante, irmãos. Porque Paulo diz, a lei não é dada para quem é justo aos seus próprios olhos. A lei é dada para esses camaradas aí, para transgressores e rebeldes. O que nós podemos definir aqui? Cada expressão dessa aqui dá um sermão. Mas eu vou tentar resumir aqui para a gente acabar antes de 13h. Veja, transgressores e rebeldes. Essas duas palavrinhas juntas, elas descrevem aquele que vive fazendo o que agrada a si próprio e ativamente se nega a submeter à lei. É aquele que faz aquilo que lhe agrada e não se submete à lei. Paulo diz, ímpio e pecadores. Traz o sentido de aqueles que desonram a Deus, são ateus, pessoas sem religião. Iníquos e profanos são pessoas destituídas de toda piedade e reverência. É uma pessoa que
é ímpia, ela é contrária à piedade, aquilo que é piedoso. E uma pessoa profana é uma pessoa irreverente, é aquela que contraria, é aquela que nega, rejeita aquilo que é santo, aquilo que cospe naquilo que é santo. Essas 6 palavras, irmãos, aqui, como se percebe, apontam uma coisa importante: o nosso dever para com Deus. Adorar somente a Deus, não fazer imagem, santificar o nome e guardar o dia do Senhor. Logicamente, as que se seguem têm relação com os demais mandamentos. Parricidas e matricidas, matam pai e mãe, no caso, conforme a sua tradução, violam o 5º mandamento. Homicidas são os que quebram o 6º mandamento. Já os que praticam a imoralidade sexual e os homossexuais, na sua tradução a hipótese sodomita, mas a tradução ideal é a tradução homossexuais, porque ela vem de 2 palavras, as palavras usadas por Paulo, que significa coito de homem. O coito praticado por homem com outro homem. Por isso que a NA traduziu por homossexuais, e algumas versões mais antigas colocam como sodomitas, porque remetem ao pecado de Sodoma e Gomorra. Então são aqueles que praticam a imoralidade sexual ou tudo aquilo que viola o 7º mandamento. Sequestradores, essa palavra tanto tem sentido de mercadores de escravos, aqueles que roubam homens para escravizar, como também indica roubo de outros homens, o roubo de outros homens, não no sentido de escravidão, mas de prisão. Por exemplo, perseguição à igreja, quando invadiam as casas, tiravam as pessoas e levavam para a prisão. Mentirosos e falsos testemunho, aqueles que mentem e juram em nome da mentira, violam também o 9º mandamento. Pastor, e o 10º? A cobiça está em todos eles. Porque se você não cobiçar, você não vai atrás da mulher do próximo. Se você não cobiçar, você não vai roubar um homem. Se você não cobiçar, você não vai roubar. A cobiça alimenta esses pecados. Está implícito em torno dele. Mas observe que Paulo diz: e tudo aquilo que se opõe à sã doutrina. Veja, irmãos, falando sobre o justo aos seus próprios olhos, ele lista uma série de pecados que diretamente estão ligados à transgressão da lei. E quando os judaizantes usam a lei erroneamente como forma de redenção, eles se colocam debaixo da maldição da lei. Nesse caso, o mau uso da lei, ela mata. Então, quando ele diz que se opõe à sã doutrina, o termo se refere ao que é saudável e honrável. Ou seja, o que eles estavam fazendo com suas regras eram produzir morte. Portanto, o uso correto da lei não só combate o erro, mas também produz vida e crescimento espiritual. Ou seja, esses orgulhosos estavam se colocando debaixo da condenação da lei, quando não enxergavam os seus pecados. E aqui, irmãos, um rápido comentário para deixar essa questão para o final. Conhecer o Evangelho corretamente evita que tais erros se espalhem no seio da igreja. Essa é a grande questão. Porque um dos grandes problemas do seio da igreja é um povo ignorante que não sabe nada das Escrituras. E o pior, fica dando um de teólogo. Claro, irmãos, que um povo ignorante, o erro vai prevalecer. Óbvio que vai ser disseminado. E essa ignorância, infelizmente, é de líderes a porteiro. Presbíteros e diáconos ignorantes, nas Escrituras se contam aos montes. É de quilo. Qualquer esquina você encontra.
um presbítero que não sabe nada das Escrituras, um diácono que não conhece nada das Escrituras. Pior, se você pegar os presbíteros por aí, os diáconos, e perguntar o que é a confissão de fé do Westminster, eles não sabem. Eles nunca leram. Paulo está dizendo, todo esse erro se opõe àquilo que é a sã doutrina, a doutrina genuína, a doutrina verdadeira. É uma afronta, o pecado, ele é uma afronta àquilo que é a sã doutrina. E sabe qual é a maior vergonha, irmãos? É que tem pastores por aí que não sabem nem manusear as Escrituras. Não sabem nem manusear as Escrituras. Eu fico imaginando uma igreja dessa. Que tipo de igreja? Eu acho que eu não conseguiria passar uma semana congregando numa igreja dessa, onde o ministro não tem alimento para dar ao seu povo. Onde o ministro não tem algo saudável para dar ao rebanho. Logicamente, uma igreja firme, ela não se curva a essas novidades, às regras, aos modismos, porque ela entende que o falso evangelho, ele mata. Paulo está querendo mostrar o erro gritante. O erro gritante desses judaizantes. Porque, veja, irmãos, eles não estavam somente cegos com relação à condição deles, mas eles estavam se opondo àquilo que é a sã doutrina. Eles liam a lei, mas eles não aplicavam a lei corretamente. Criavam fábulas e genealogias, ensinavam a igreja. Estavam se opondo àquilo que é sã doutrina. Por isso que Paulo termina no verso 11, dizendo, para que tudo que se opõe à sua doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Que forma interessante de pensar, irmãos de Paulo, porque, veja, na heresia judaizante, os homens são glorificados. Por quê? Pois são salvos pela submissão às regras. Mas na sã doutrina, no evangelho de Deus, no qual Paulo diz, eu fui encarregado de pregar, a glória é de Deus, segundo o evangelho da glória do Deus bendito. Porque a lei, corretamente, ela não salva, mas conduz ao Salvador e glorifica o Senhor. O verdadeiro evangelho não enfatiza a glória humana, mas a divina. Tudo isso, Paulo está dizendo, se interpretado corretamente, se aplicado legitimamente. Se aplicado legitimamente, ela humilha o homem e não o exalta. Porque o próprio Paulo diz, a força da lei mata. E aqui chegamos no final, trazendo duas coisas importantes dentro desse assunto aqui, desse aspecto que Paulo está mostrando. Primeira coisa que nós devemos entender, irmãos, rapidamente, é que a lei não pode ter mais força sobre o cristão. Quando os judaizantes estavam pedindo para que se cumprisse, se submetesse ao regime da lei, o que Paulo está dizendo é que a lei não tem mais força sobre nós, no sentido de nos condenar. E ela sozinha, de fato, nos condena. Mas quando ela devidamente cumpre o seu propósito, o que é que ela faz? Ela nos conduz a Cristo. Estamos livres da condenação dela. Isso porque Cristo cumpriu aquilo que nunca conseguiríamos, trazendo segurança às nossas almas. Gerald Brides, comentando sobre o amor de Deus, diz o seguinte: se o amor de Deus por nós deve ser um alicerce sólido de devoção,
precisamos reconhecer que esse amor é inteiramente de graça, que repousa de maneira completa sobre a obra de Jesus Cristo e flui para nós através da união que temos com Ele. Por causa desta base, seu amor nunca pode mudar, não importa o que façamos. Em nossa experiência diária, passamos por toda sorte de altos e baixos espirituais, pecado, fracasso, desânimo, que tem a tendência de fazer-nos questionar o amor divino. É por isso que continuamos pensando que o amor de Deus é um ato condicional. Temos medo de crer que seu amor se baseia inteiramente na obra acabada de Cristo a nosso favor. Ele ainda acrescenta: no fundo da alma devemos apoderar-nos da maravilhosa verdade de que nossos fracassos espirituais não afetam um tio sequer do amor que Deus tem por nós. Que esse amor não flutua segundo nossa experiência. Devemos ser dominados pela verdade de que Deus nos aceita e nos ama pelo único motivo de estarmos unidos a Cristo. A maior tolice é acharmos que leis, regras satisfazem as exigências divinas. Porque o que nós acabamos de ouvir aqui, em resumo, é o que deveria ser feito para nos salvar, já foi feito. Feito, consumado. Concluiu, está consumado. Por isso que a lei, ela não tem mais poder para nos condenar. Por isso que eu não posso dizer, você ganha ou perde a salvação pelo cumprimento da lei. Porque não é a questão de você cumprir ou não. A questão é que Cristo cumpriu. O amor de Deus pelo seu povo é porque alguém obedeceu a Deus em nosso lugar. Então, a lei não deveria nos fazer temer. Por isso que, quando transgredimos a lei, o que é que João diz? Temos um advogado perante o Pai, para nos defender. Por quê? Porque ele não é só o advogado. Ele é o termo da lei, porque ele cumpriu a lei de Deus. Agora, temos um detalhe importante. A lei é útil, é boa. Ela é muito boa. Ela não tem o poder de nos condenar. Mas aí o nosso catecismo maior diz o seguinte, na pergunta 97, baseado nas Escrituras, é óbvio: de que utilidade especial é a lei moral aos regenerados? Diz o seguinte: embora os que são regenerados e crentes em Cristo sejam libertados da lei moral, como o pacto de obras, de modo que não são justificados nem condenados por ela, contudo, além da utilidade geral desta lei comum a eles e a todos os homens, é ela de utilidade especial para lhes mostrar quanto devem a Cristo por cumpri-la e sofrer a maldição dela, em lugar e para o bem deles, e assim provocá-los a uma gratidão maior e manifestar esta gratidão por maior cuidado da sua parte em conformarem-se a esta lei como regra de sua obediência. O que o nosso catecismo está dizendo? Em outras palavras, a lei, embora não tenha poder para nos condenar, Paulo deixou claro que a lei serve como padrão moral. A lei serve como padrão moral. Ela não tem força condenatória, mas ela tem força regulatória. Deus não nos salvou para a libertinagem. Deus não nos salvou para vivermos conforme as nossas regras. Deus nos salvou para andarmos conforme as regras dele. Veja, tanto é que a expressão usada por Paulo aos Romanos é que nós éramos escravos do pecado,
agora nós somos escravos de Cristo. Nós não deixamos de ser escravos, nós mudamos de Senhor. Antes nós vivíamos segundo as inclinações da carne, agora nós somos escravos de Cristo, nós andamos conforme Cristo ordena. Por que isso é importante? Porque Paulo chega a dizer, como eu saberia o que é pecado se a lei não me dissesse? Então a lei serve para nos dizer, não faça tal coisa, porque se você fizer tal coisa, você transgride a lei de Deus, você ofende a Deus. Por isso, irmãos, que o Senhor, quando salvou o povo, tirou o povo do Egito, que levou o povo ao pé do monte, o que foi que Deus deu ao povo? A lei. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor teu Deus, você vai ter que andar assim, na linha. Você vai ter que andar na linha. Você vai ter que andar na linha. Irmãos, por que isso é importante? Caminhando para o final. Os judaizantes eram orgulhosos e faziam uso da lei erroneamente e não compreendiam nem mesmo a condição deles. Eles liam a lei, ouviam a lei, reliam a lei, mas eles não enxergavam que deveriam se submeter à lei e não às ficções, genealogias e interpretações da lei. No seio da igreja há também judaizantes. Porque, veja, quantos não ouvem a exposição da lei dominicalmente e não são despertados pela condição que vive? Nada, simplesmente nada move o coração. E no final ele pensa que a forma como ele age é salvificamente segura, pois ele segue seus próprios caminhos, suas vidas e suas regras. Veja, irmãos, a lei não tem o poder de nos condenar, mas ela também aponta que nós não fomos salvos para a libertinagem. Deus, Ele não nos salvou para o caminho da libertinagem. Nosso grande problema, irmãos, um dos aspectos em que muitas igrejas criam várias leis, várias ordenanças, é porque não querem se submeter à lei de Deus. Muitos crentes, meus irmãos, que dizem que amam o Senhor, eles andam segundo suas regras. Eles dizem que amam a Deus, mas eles andam conforme os seus caminhos. Eles querem viver sem a lei, fazendo o que eles bem entendem. E aqui, irmãos, vamos falar sobre, por exemplo, o dia do Senhor. A palavra profano denota alguém que pisa naquilo que é santo. É algo que é geralmente feito fora do templo. Uma pessoa profana é alguém que não se refreia ou não vacila em pisotear, desprezar o que é santo. Essa mesma palavra denuncia Esaú, que por uma simples comida vendeu a sua primogenitura, que carregava os valores espirituais do pacto. É engraçado que esse mesmo termo é usado para a quebra do quarto mandamento. Violar o quarto mandamento é pisotear naquilo que é santo. Então veja,
o dia do Senhor, o dia em que Deus chama seu povo para alimentá-lo, suprir as necessidades da alma. Mas quando alguém segue outro caminho, é uma profanação, é pisotear, cuspir naquilo que é santo. Cuidado, cuidado com esses artistas de Instagram que fica fazendo piada com as coisas santas, porque isso é profanação. É zombar daquilo que é santo. Até gospel. Até gospel. Vocês sabem que tem muitos por aí. Pessoas que não são, por exemplo, os pastores, que adotaram personagens e eles ficam fazendo piadas. Tem até talk show, né, com gospel, profanando aquilo que é santo. Mas voltando para o dia do Senhor, banalizar aquilo que é santo é profanação. Quebrar o quarto mandamento também é profanação. Violar o dia do Senhor, trocar o dia do Senhor por outras coisas, é violação do quarto mandamento. É andar conforme seus próprios caminhos. É andar conforme você quer. Você é um profano. É Deus dizer, separe o domingo para me adorar, e você diz, não, eu tenho uma família para curtir, eu tenho tantas coisas para fazer, o meu domingo está ocupado. Deus diz, você é um profano, um libertino, que você está andando nos seus próprios caminhos. E sabe o que é que a lei faz? Quando não se submete à lei, Paulo está dizendo, a lei condena. Sabe por quê, irmãos? Porque se você se apoia na graça para anular sua submissão à lei, é o caminho da desgraça. A verdadeira graça, ela nos salva para nos submeter à lei. Isso é no dia do Senhor, isso é em qualquer outro dia. Eu tenho que andar conforme o Senhor me orienta. Essa é a grande questão. Porque veja, se alguém usa uma arma em um carro indevidamente, trará consequências danosas. Então a consequência é óbvia. Se você não precisa da lei, você não precisa da graça. Você não precisa da graça. Se você despreza a lei, você despreza a graça. Não há graça sem lei e não há lei sem graça. Não há cruz sem justiça. Para que Deus me amasse, Cristo se submeteu à lei por mim. E, lógico, isso vai trazer danos eternos à sua alma, se você não submeter à lei. Não para lhe salvar, mas como resposta à salvação. Então, meus irmãos, o problema não está na lei, mas na nossa libertinagem. Nós queremos viver do jeito que bem entendemos. Então, se você não ama o dia do Senhor, você não ama o Senhor do dia. Se você não se preocupa de no domingo ser diligente para cultuar, para estar com o Senhor de manhã e de noite, é porque você não ama o Senhor. Você é um libertino, um profano, você quer andar conforme os seus caminhos. Quando o Senhor disse para Israel que Israel não o amava, a razão era, não se submetem às minhas leis.
Eu digo, não faça, e eles fazem. Não coma, e eles comem. Eu digo, não adore outros ídolos, e eles constroem outros ídolos. O Senhor disse, está aí a prova, eles não me amam. Andaram no mesmo caminho dos pais deles. Isso é um alerta importante, irmãos. E aí, finalizando. Quantos não irão perecer porque abandonaram a correta aplicação da lei? Quantos? Quantos não irão para o inferno nas igrejas evangélicas porque abandonaram a lei de Deus? Quantos? Porque quem se opõe à lei se coloca debaixo da maldição da lei. Por isso que Moisés disse, as pragas virão sobre vocês. Lembram do texto anterior de Jeremias? O Senhor dizendo, eu vou matar todos e deixar os cadáveres espalhados. Mulher, homem, criança, não pouparei um. Qual é a diferença então dos judaizantes para nós? É que enquanto eles estabeleciam regras, nós quebramos as regras divinas. O objetivo de Paulo a Timóteo, então, é dizer que ele deveria corrigir esse estágio. Alguns teólogos chegam a dizer, essa preocupação de Paulo pode também, diante da seriedade do assunto, pode ser também que Paulo objetivava que a exortação de Timóteo levasse esses judaizantes ao arrependimento, porque eles estavam trazendo dano à igreja e dano à alma deles. Era um efeito não somente sobre eles. Um filósofo dizendo sobre as 7 regras da tolice. E ele diz, uma das regras é, quando eu faço uma coisa que não só prejudica o outro, mas me prejudica também. O que eles estavam ensinando não traziam somente prejuízo à igreja, trazia prejuízo à alma deles também. Paulo diz, Timóteo, ensine-os, e alguns autores dizem, diante dessa preocupação, possivelmente Paulo estava querendo que eles se arrependessem. Talvez seja o seu caso. Você precisa se arrepender, para que a lei de Deus não sirva para você como aio, mas não aio para Cristo, não para lhe conduzir a Cristo, mas para te condenar ao inferno. Lembrando do que Jesus disse, aqueles falsos discípulos que viviam a esbanjar a vitalidade espiritual. Senhor, nós profetizamos e etc. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu não vos conheço. Eu nunca me relacionei com vocês. Em outras palavras, eu não vos conheço, vós que praticais ou profanais o dia do Senhor. Eu não vos conheço, vós que sois idólatras. Eu não vos conheço, vocês que amam as riquezas. Eu não vos conheço, vocês que vivem como se a lei de Deus não existisse. Vós que praticais a iniquidade, vós que viveis segundo o vosso coração. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Ó Deus, louvamos o Teu nome, Senhor. Pedimos Teu favor sobre nós. O Senhor nos ajude. Diante de tudo que acabamos de ouvir, Senhor.
em nome de Cristo. Amém. Vamos louvar ao Senhor em resposta